Ele é grande em tuas mãos. Paizinho querido, Paizinho amado, que o Senhor, através dessa oração, Senhor, venha enchê-lo, venha renová-lo, venha, Deus querido, Deus amado, capacitá-lo, Senhor, cada dia mais. Pai, que em nome de Jesus, Pai, não venha ser nele, Senhor, a ministrar, mas que venha ser o teu Santo Espírito, Senhor, a usar, em nome de Jesus, Pai, conduzir, Senhor, os lábios do teu filho. Pai, eu peço, Senhor, tira uma tenaz, Senhor, em nome de Jesus, do teu altar, e com brasa viva, meu Deus, toca os lábios do teu filho, para que ele venha falar o que te apraz, para que ele venha falar o que te louva, e que essa mesma brasa viva, Senhor, venha tocar, Senhor, em cada coração, venha tocar em cada ouvido, que nós venhamos estar sensíveis, Deus, à tua voz nessa noite, para que essa palavra venha cumprir o teu efetuar e o teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E as palmas para o Senhor. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos achar o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eita, esse Deus é maravilhoso, lindo, cheiroso. Aleluia. Capítulo de número 16. Glória a Deus. Rei da glória. Versículo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24. Todos encontraram? Amém. Falta o pastor Wellington ali, está procurando? Desculpa, irmão, é que eu fui cuidado. Está escrito assim, meus irmãos, versículo 24. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, presta bem atenção, se alguém quiser, ele deixa em aberto. Amém? Ele deixa em aberto, é se você quiser. Não é nada obrigado aqui, meu irmão. Amém? Ele está dizendo, se você quiser, ele não está te obrigando. Se você quiser, vem após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Agora vamos abrir lá em Filipenses. Filipenses fica depois de Efésios. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses 2, versículo 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre renúncia. Renúncia eu quero falar. Irmãos, primeiramente agradecer ao Senhor. Eu já ia pregar sem agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer pela vida do irmão Eduardo que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Quando a gente acostuma ver os irmãos no culto e a gente não vê, a gente sente falta, né, irmãos? Eu mandei um áudio para ele, falei: irmão, estou sentindo sua falta. Aí ele falou assim: quinta-feira eu vou estar lá no culto, pastor. Glória a Deus Deus. abençoe sua vida, tá, meu irmão? A gente sente falta, a gente tem que se preocupar com os irmãos, né, irmãos? Verdade. Então a gente vê que está faltando como o pastor Beto falou que pensei, está faltando a gente já tem que se preocupar, né? Verdade. E eu fico feliz pela tua vida, tá, meu irmão?
prossiga, teu alvo é Cristo. Amém? Fico feliz também pela vida do pastor Hélio e da pastora Érica, irmãos. Eu vejo esse casal, irmãos, não somente esse casal, mas especificamente o pastor Hélio e a pastora Érica, eles têm um talento incomparável, né? Uma capacidade de Deus extraordinária. E essa igreja, na verdade, irmãos, tem obreiros muito valorosos. Verdade. São homens, são mulheres de Deus que, às vezes eu falo assim, Senhor, que igreja privilegiada, né? Glória a Deus, é Que verdade. privilégio de termos pessoas tão capacitadas, né? A cooperadora Viviane, terça-feira, ministrou uma palavra tão tremenda, tão extraordinária. E a gente fica se deliciando, né, irmãos, com aquilo que Deus faz na vida dos irmãos. Às vezes eu acho que o espaço é pouco aqui para tanto talento. Verdade. Eu falo, Deus tem que expandir mesmo, tem que crescer. Porque se crescer, meu irmão, a gente está abrindo novas portas, né? E para você exercer o talento que Deus está te dando, né, irmãos? Isso é uma bênção mesmo, irmãos. Esse crescimento dos irmãos, que Deus possa conservar esse ministério, possa conservar os irmãos. Em nome de Jesus. A gente pode até pensar diferente, irmãos, em alguns critérios, mas a gente tem que nos respeitar e nos amar em Cristo. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos grandemente. Deus abençoe sua vida, pastor Érico, pastora Érica. Eu creio que Deus vai entregar realmente esse trabalho para vocês e vai ser fogo do alto, fogo do alto. Glória a Deus. Eu creio. Em nome de Jesus. Irmãos, não há exemplo maior de renúncia na Bíblia Sagrada do que Cristo. Não há exemplo, irmãos. Eu sei que a Bíblia é um livro de renúncia. Você vai deparar na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver homens que renunciaram, não foram pouca coisa, foram muita coisa por causa de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. Eles renunciaram. A Bíblia diz que homens dá vontade de chorar quando a gente fala isso. Homens que o mundo não era digno. Está escrito no Evangelho na carta aos Hebreus, no capítulo número 11. Homens que o mundo não era digno, irmãos. Porque eles renunciaram muita coisa por causa de Deus, por causa do Evangelho. Agora você imagina Jesus estando lá na glória, tinha tudo. Ele falou assim no capítulo 17 de João, o pastor Wellington, ele diz assim, lê lá capítulo 17 de João, você vai ficar apaixonado na sua casa. Ele fala assim, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória, diácono Juliano, que tínhamos antes que o mundo existisse. Aleluia. Está lá, está escrito lá. Glorifica-me junto a ti, Pai, com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus morreu por nós. O irmão Luiz Henrique, sabe quando Jesus morreu? Antes que o mundo existisse, Jesus já morreu. Está escrito na Bíblia. Aleluia. Só que na verdade, nós sabemos que isso é uma figura de linguagem. Jesus não morreu antes que o mundo existisse. Você tem que entender a Bíblia. Se a gente não entender a Bíblia, a gente vai se perder dentro da Bíblia. A gente tem que procurar entender a Bíblia. Está dizendo que Deus tinha um plano para Jesus morrer antes do mundo existir. Entendeu? Você está entendendo agora? Amém. Isso que está dizendo o versículo, que Deus tinha um plano para Jesus antes dele morrer, antes da fundação do mundo. Então a gente tem que entender. Por exemplo, na Bíblia, lá no João capítulo número 6, se não fala a memória, Jesus falou para os discípulos assim, ó, uma comida eu tenho que comer. E é fazer a vontade do meu Pai. Então trabalhar é pela comida que permanece, não pela comida a comida que perece. Então quer dizer que Jesus estava dizendo que você não precisa trabalhar. Jesus está falando, não trabalhe pela comida que permanece. Se você for entender esse versículo literalmente, você fala, não precisa trabalhar. Por isso que eu estou falando, a gente tem que entender a Bíblia. Jesus está dizendo ali qual que é a prioridade. A prioridade não é a comida que
perece, mas a comida que permanece. Prioridades. Tem horas que existem prioridades. Às vezes nós vamos ter que colocar como prioridade o reino, as coisas de Deus, em detrimento às coisas que perecem. Verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia e quando a gente vai pronunciar a Bíblia. Porque senão a gente vai gerar confusão na cabeça das pessoas. Oi? Desculpa, pastor. Mas não precisa ficar sem comer, não, né? Não, não precisa não. Só alguns minutinhos, algumas horas para fazer um jejum. Aí você pode ficar sem comer. Mas, irmãos, Jesus deixou a glória. Jesus deixou o céu. Deixou o Pai para vir aqui e se fazer homem. E a Bíblia convoca a igreja a ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Ter o mesmo propósito que Cristo teve. O mesmo propósito, o mesmo sentimento que ele teve. Paulo fala assim, que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo propósito que houve em Cristo. Que sendo Deus, sendo o quê? Deus. Cristo era Deus, irmão. Aleluia. Ele falou assim, ó. Alguém falou para ele assim: mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E aí Jesus olha para vocês: poxa, eu estou tanto tempo com vocês. Tanto tempo eu estou com vocês. Vocês falam: cadê o Pai? Me mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesma. Aleluia. Mas é o Pai que me dá elas para falar para vocês. É tremendo demais. Que coisa linda, Jeová. Oh, aleluia. Sente, porque às vezes você pode estar numa posição, meu querido, de honra, uma posição de pessoa grande, mas você tem que se esvaziar da sua posição, se esvaziar de você mesmo, e é isso que nós vamos tratar nessa noite, essa questão de se esvaziar, de renúncia, de abdicar, de abdicar de tudo isso, irmãos. Porque existem os prazeres mundanos. Existe uma glória mundana. Mas renunciar a tudo isso por causa de uma glória maior. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, diz assim, ó, convinha que o Cristo padecesse essas coisas, depois entrasse na sua glória. Primeiro o padecimento para depois ter glória. E essa, não falo de glória humana, porque Jesus censurou os escribas e os fariseus. Ele falou assim: como podeis vocês crer, recebendo honra um do outro, e não buscando a honra e a glória que vem de cima? Aleluia. Eita glória, isso é forte. Está lá no Evangelho de João. Amém. Quanto a gente está querendo tapinha, glória de homem, irmãos, a gente está perdendo a glória do céu. Verdade, aleluia. E tem uma glória no céu para nós, meu querido. Glória a Deus. Mas a gente vai ter que se esvaziar. A gente vai ter que, irmãos, se esvaziar principalmente do nosso eu. O nosso egoísmo. Porque, para mim, irmãos, o homem se resume isso. Em egocentrismo. O homem é muito egoísta. Nós somos egoístas. Não existe um homem na face da terra que não tenha um pouco de egoísmo dentro dele. E às vezes nós lutamos com isso. Eu luto com isso todos os dias da minha vida. Eu digo: Deus, como a gente é podre. Como a gente erra. E não adianta a gente passar uma falsa impressão, irmãos, por mais que nós sejamos obreiros, de que a gente não é, não. A gente é perfeitão, mas a gente não é. A gente não pode enganar o povo, que a gente não é isso, irmão. A gente estamos sujeitos às falhas, né? Até o próprio Jesus fazendo carnes, fazendo homem, ele estava sujeito à queda, porque o próprio Satanás foi tentar ele. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele aniquilou-se. Ele aniquilou-se, tomou a forma de homem. Se fez homem.
se fez carne. Por isso que ele é chamado de filho do homem. Quando fala esse significado, filho do homem, fala da sua humanidade. Ele é humano, sujeito às mesmas paixões que nós estamos aqui. Por isso, irmãos, eu digo, o egoísmo tem que ser arrancado de nós. Tem que ser aniquilado, destruído dentro de nós. A gente tem que estar todos os dias aos pés da cruz, irmão. Porque, irmãos, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, a gente fica apaixonado. Porque como pode, irmãos, um Deus chegar para um monte de comedor de arroz e feijão? Ele criou a gente e ele chega, coloca uma bacia de água e fala assim, vem cá, vou dar um banho nos pés de vocês porque tá cheio de chulé. Tô brincando, irmão. Vou dar um banho nos pés de vocês agora, vem cá. Jesus senta lá, pega uma toalha, irmãos. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pega uma toalha e começa a lavar o pé de um por um, irmão. Pedro, querendo brigar com Jesus, falou assim, não, meu Senhor não vai lavar, não. Jesus falou assim, se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro falou, então tá bom, Senhor, lava o meu pé. Jesus lava o pé dele. E aí Jesus falou assim, irmãos, Jesus lavou até o pé de Judas. Jesus sabia que Judas ia trair, e mesmo assim Jesus lavou. Sabe por quê, irmãos? Jesus não mandou lavar o pé só de quem é bom. Aleluia. Só de quem faz o bem. Jesus mandou lavar o pé de todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente às vezes só quer fazer o bem para quem é bom, para quem faz o bem pra gente. E a gente não quer fazer o bem, porque quando fala de lavar os pés, fala de humildade. De ser humilde. De ter humildade. De fazer o bem, como diz um ditado aí, sem olhar para quem, né? Tem um ditado aí que fala isso, né? Aleluia. Ele lava, vai lá, irmãos. Que delicadeza, que tremendo. Glória a Deus, aleluia, A gente Jesus. fica apaixonado, né? Verdade, Jesus. Que Aleluia. evangelho maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que graça tremenda é essa? Glória a Deus. Santo Deus. A gente nunca vai, eu estava meditando esses dias, a gente nunca a gente vai compreender as escolhas de Deus. A escolha de Deus é um mistério que ninguém entende. É verdade. Ninguém entende esse mistério de Deus. Como que Deus vai escolher, às vezes eu fico falando, como que Deus escolheu Paulo, cara? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quando fala coisas, fala de pessoas. As coisas vil, são desprezíveis. Aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Porque na verdade eles não são, eles pensam que eles são. Deus escolheu essas pessoas, a escolha da sociedade, aqueles que ninguém dá nada. Uma vez eu disse aqui, eu acho que Deus, ele tem uma quedinha por gente rebelde, irmão. Sério, irmão. Deus, ele tem um carinho especial por gente rebelde. Eita Deus, eu creio. Tem gente que é rebelde, oi? Não vai querer todo mundo ser rebelde por causa disso, vai ser chutando. Não, isso não pode ser algo, irmãos, que a gente vai lutar contra os princípios de Deus, né? Mas tem gente que é rebelde, eu já vi tanto isso, irmãos. A pessoa rebelde e Deus usa uma pessoa e fala assim, eu te amo, minha filha, você é minha, eu te escolhi, e encorajando aquela pessoa, irmão, dando força. Fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E você conhecendo a vida da pessoa, sabendo que a pessoa precisa de apanhar, e Jesus está ali, dando carinho, dando amor. Aleluia, Jesus. Não, eu já muitas vezes eu vi isso, falei, Deus, essa pessoa precisa tomar uma chicotada. E Jesus está ali, eu te amo, meu filho. Vem para os meus braços, estou te carregando no colo. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalha da contramão da lógica. Não adianta a gente entender, irmãos. É verdade. Temos que obedecer e crer no que Deus faz. Mas já está quase terminando, eu nem comecei a entrar na mensagem ainda. Irmãos, Deus me fez entender uma coisa. Tudo existe um começo que é chamado de promessa. Existe uma promessa. Os livros
do Antigo Testamento vai falar a respeito da vinda de um Salvador, através da vinda de um Messias. Concordam comigo? Sim. Desde o Antigo Testamento vai falar. É verdade. Então isso é uma promessa. A promessa do quê? De um Salvador, de um Messias. Sempre Deus nos faz promessa. Só que dentro da promessa existe algo que Deus estabelece, chamado projeto. Projeto é um plano que Deus estabelece para a promessa. Sim ou não? Sim. O que Jó fala? Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Primeiro Deus estabelece a promessa. Presta bem atenção. Eu estou construindo a mensagem. Daqui a pouquinho eu vou entrar nela, se der tempo. Primeiro Deus estabelece a promessa. Depois da promessa, Deus estabelece o plano para a promessa. Só que o plano, às vezes, Deus não entrega para mim e para você. O plano fica com ele. Porque se nós for olhar o plano, Meu Deus. você não vai aceitar. Você não vai querer. Verdade. Não quer, você não quer o plano, você não quer. Se ele mostrar... A pessoa que ele mostrou o plano foi Jesus. Jesus, ele mostrou o plano. Falou, o plano é esse, meu filho. Você vai ter que descer lá, você vai ter que apanhar. Está escrito lá lá em Isaías capítulo 53, está dizendo lá que ele ficou desfigurado, irreconhecível. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas pisadas. Foi moído. Aleluia. Exatamente. Mas a Bíblia diz também que ele ia ver o resultado do seu trabalho. Aleluia. E ele ia repartir o resultado do trabalho com muitos. Com muitos, está entendendo? A igreja do Senhor. Ele ia repartir o resultado do trabalho conosco. Ele ia ver o resultado do seu trabalho. Porque a gente quer ver o resultado daquilo que nós fazemos. Aleluia. Então Deus estabelece promessa para estabelecer dentro da promessa um plano. E dentro do plano existe algo, dentro do plano do propósito, existe algo interessante. Que é propósito. O propósito Deus entrega para nós. O propósito Ele revela para nós. E aí Ele fala assim, meu filho, o propósito é para você chegar até a minha promessa, que eu vou te entregar, e o plano que eu estabeleci, você precisa me buscar, você precisa se santificar, você precisa orar, você precisa fazer jejum. Esse é o propósito para você chegar até a promessa. Deus entrega isso para nós. Aleluia. Só que dentro disso, tudo dentro do plano e do propósito, existe algo, irmãos, interessante, que é eu esqueci o nome agora, até escrevi aqui, deixa eu ver. Existe o processo. Tudo com pró, já entendeu? Promessa, propósito, processo e projeto. Meu Deus. Tá entendendo? Aleluia, A unção do Jesus. pró, né, pastor? Não, foi eu fiquei navegando esses dias, eu tô só nesses mistérios, assim, sabe? Tô nesses mistérios, eu vou escrevendo, o que Deus vai falando, eu vou escrevendo. Aí existe um processo. O processo até chegar à promessa. Eita Deus. Glória. Eita, Deus tá falando. Jesus, irmãos, até chegar a tudo que ele fez, o processo foi doído. Demais da conta. E dentro do processo, primeiro é promessa, projeto, propósito e processo. E dentro do processo existe algo que ninguém quer, chamado provação. Eita, Eita mais pró. Deus. Jesus. Calma aí que eu não terminei ainda. Ai, tá doendo. Existe a provação. Tem gente que já está doendo aí. Tá doendo.
Existe a Força. aprovação. E a aprovação está dentro do processo, que está dentro do plano. Meu Deus. Aleluia. Mas você, Não, desculpa, sei que você ia falar. mas você não pode desistir do propósito, porque o propósito ele entregou para nós. Só que ele não te faz conhecer o processo. Porque se você for conhecer também o processo, você não vai querer. Desiste. Isso é forte. Quando ele mostrou para José, o que ele mostrou para José? Ele só mostrou a promessa. É verdade. Ele mostrou para José a aprovação ou o processo? Não. Ele mostrou que ele ia ser jogado dentro da cova? Mostrou? Não. Ele mostrou que ele ia para o Egito? Meu Deus. Mostrou que ele ia ser acusado de estupro? Não mostrou nada. Ele só mostrou a promessa. É, Jesus. José ficou todo cheio. Ó, vem cá, meus irmãos. Eu tive um sonho aqui, ó. 11 feixes, e o meu estava no meio, e todos os 11 feixes se inclinavam para o meu feixe. Aí os irmãos já ficaram meio assim com ele. Até o pai perdeu a linha com ele. Aí depois eu tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí o pai dele já ficou furioso. O que é que você está falando aí, filho? Você vai reinar sobre nós, é? Vai governar? É muito forte. Mas eu imagino José, eu fico imaginando José dizendo assim: nossa, cara, que coisa maravilhosa que Deus me mostrou. Mal sabendo ele, mal sabia ele que existia um processo, e dentro do processo existia uma aprovação. Eita Deus. Deus. É a língua do P. É forte. Eita. Meu Pode Deus. repetir para deportar. Mas depois que tudo isso passar, irmãos, vai chegar o cumprimento da promessa. E aí, o que a promessa faz conosco? Mais um. A promessa nos faz prosperar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Verdade. Se você puder anotar, são 7 pró. Tá? 7 pró. São 7. Eu anotei os 7. Anota o pro aí. Tá gravando aí. Quem Tá gravando? Ah, amém. Quer anotar os pró? Anota os pro aí, que eu creio. Quer anotar? Ó, promessa. É revelada. A promessa é revelada. É, promessa revelada. A promessa é revelada. A bispa quer que anota tudo direitinho, ó. A promessa. Dentro da promessa existe o projeto. Dentro da promessa, o projeto. Deus poderoso, aleluia. Jesus é bom. Dentro do projeto existe o processo. Dentro do projeto existe o processo. Esquece da vírgula. A vírgula. Ai, finalmente. É vírgula. Que exige de nós um propósito. É dentro do quê? Aí? Oi? A promessa, projeto, processo que exige de nós um propósito. Tá até... É muito pro, filho. Que vai ter um processo, e dentro do processo existe a aprovação. Hã? Tá bom, tá bom. Promessa, projeto, processo, propósito, Deve ser provação. aprovação. Meu pai. Eu tô até craque. Que quando a promessa chegar, vai te fazer prosperar. Em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Isso aqui foi tudo eu anotando o que Deus falou comigo, irmãos. Prosperar. É 6. É só É 6? Depois da aprovação, é prosperar. É prosperar. Verdade. Olha. Não, vocês erraram, irmão.
Promessa. Promessa, projeto, Processo. propósito, Ah, é, irmão. provação. Não, eu que pulei um. Eu que pulei um, agora que eu tô vendo. Foi eu que errei. Então é. Falta um. Essa cola é santa, pode colar. Ainda bem que eu colei. Se eu não tivesse colado, eu tinha me perdido, tá vendo? Ah, então vai lá. Dentro do propósito e do processo, existe algo que Deus vai fazer, que é sempre a providência de Deus. Aleluia! Eu creio! É 7 Pro. É 7 Pro. Agora tá certo? Obrigado, vocês me Tem que fazer a ajudaram. campanha do 7 Pro. Glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas falarem de provação, as pessoas não vão querer fazer a campanha, não. Amém, meu irmão? Oxi, eu fechei aqui. Providência, propósito, prosperidade. Deus é fiel. Deus entregou isso tudo para Jesus, irmãos. Ele entregou isso tudo para o nosso Salvador. Ele veio a este mundo cumprir uma promessa, um projeto que Deus estabeleceu para ele. Houve todo um processo. Deus derramou providência. Houve provações, sim. Mas, irmãos, houve propósito da parte de Jesus. Às vezes ele ficou noite em oração, jejum, buscando a Deus. Houve sim propósito da parte dele. Mas hoje, irmãos, ele está gozando da prosperidade. Glória a Deus. Ele prosperou. Por isso que eu falei que lá Isaías diz que ele vai ver o resultado do seu trabalho. Ele vai ver a prosperidade do seu trabalho. Olha a prosperidade aqui, somos nós nesta noite. A igreja, hoje quantas pessoas, quantas igrejas são abertas por causa dele, irmãos. Como eu disse aqui no domingo passado, né? Ele nunca abriu um templo, mas hoje muitos templos são construídos por causa dele. Ele nunca escreveu um livro, mas hoje muitos livros são escritos por causa dele. Verdade. Aleluia, Jesus. E hoje, irmãos, nós estamos aqui por causa dele. Glória a É Deus. ele. Ele é o motivo de nós estarmos Glória a aqui. Deus. Mas, irmãos, eu não vou entrar na palavra, não. Qual é o tema? Renúncia. Ah, eu não ouvi, desculpa. Né? Eu não vou entrar, não, porque são 9h05. Aí semana que vem eu começo. Porque Jesus, ele teve que renunciar toda a glória. Para ele poder passar por todo esse projeto aqui de processo. Ele teve que renunciar. E aí ele é a base para esse estudo. E aí nós vamos casar com aquela passagem lá de Mateus 16, versículo 24, que diz que aquele que quiser vir após mim, porque é a questão do livre-arbítrio, irmãos. É a questão de você querer ou não querer. Verdade. Deus estabelece para nós esse projeto, esse processo, mas você vai aceitar ele. Você vai, nesse processo, as provações, eu diria o seguinte, para a gente concluir o raciocínio. A promessa é como se fosse um tesouro para nós. E Deus entrega para nós um mapa. Nesse mapa é o lugar onde se encontra o tesouro. E você tem que ir lá até aquele tesouro para buscar ele. Essa é a promessa. Deus entregou um mapa para nós. E nós precisamos buscar esse tesouro que está no céu. Eita glória. Só que presta bem atenção. Não terminei do raciocínio. Só que guarda isso depois, se você quiser anotar, guarda isso. O mapa não é o território. Vou repetir mais uma vez. O mapa não é o território. Ele entrega um mapa para você. Só que para você chegar até o tesouro, através do mapa, o mapa não mostra se você vai ter provações, não mostra se a descida é íngreme, se é subindo, não mostra qual vai ser as situações que você vai enfrentar. É, Jesus. Não mostra. Então, até chegar o tesouro, ele só entregou o mapa para você, dizendo que tem um tesouro lá para você. Só uma rota.
Exatamente, boa, obrigado. Entregou lá. Agora, irmãos, nesse processo para chegar até o tesouro, aí vai existir um processo de talvez de dificuldade. Você não sabe o que você vai enfrentar. Deus todo. Ele não revela muitas coisas para nós. Eita Deus. Mas tome posse do seu tesouro. Esteja determinado a ir até o fim. Porque se você estiver determinado a ir até o fim, você vai alcançar o teu tesouro. Glória a Deus. E o maior tesouro que nós precisamos alcançar é a vida eterna, irmãos. Esse é o maior tesouro que Deus tem preparado para nós. Amém? Aplauda o nome dele. Ore por mim, se a gente voltar, quinta-feira que vem eu estarei aqui.